Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas dependências do Museu da Imagem e do Som, uma parceria da nossa Católica com o governo do Estado, através das dependências do MIS, onde a PUC realiza entrevistas para o nosso Nova Estela, e nessa telona aqui faz o Cine Ciência, trazendo cinema de alta qualidade e também convidados para debater os filmes. Hoje nós estamos com um personagem bastante diferente, né, vamos dizer assim, o querido Marcos Vinícius Garré Chiado. Ele é bacharel em comunicação social, com habilitação em rádio e TV, na Metodista, lá em São Bernardo do Campo, especialista em biblioteconomia, também, não, pela FIJ do Rio de Janeiro. E, na verdade, né, nós nos aproximamos, nos conhecemos, né, Marcos, por causa do interesse do Carlos na história de um tema que está se tornando cada vez mais forte, importante na vida da população, na vida dos jovens, na vida das crianças, daqui a pouco na vida dos nenês, né, que é o videogame, né? Então, a gente espera que, para breve, o Carlos vai se juntar ao nosso programa de pós-graduação da PUC São Paulo e vir trabalhar aí a sua pós-graduação em a história do videogame. Mas a gente não precisa esperar o Carlos chegar lá, eu já me adiantei aqui no Nova Estela, né? Ele além de, né, toda essa formação, ele é coeditor da revista eletrônica Jogos 80, desde 2004, já é autor do livro 1983, O Ano dos Videogames no Brasil, que é de 2011, e depois 1984, A Febre dos Videogames Continua, em 2012, já numa segunda edição, que junta os dois livros, 1983, 1984, quando os videogames chegaram. Ele é roteirista, produtor, em parceria com a produtora 04 Mídia, os nomes incríveis, do documentário 1983, O Ano dos Videogames no Brasil, um longa-metragem financiado no crowdfunding, aí nas redes sociais, que ainda está em produção e que deve ser lançado ainda este ano aqui no MIS, né? Então, nosso amigo duplamente envolvido com aqui a nossa produção, porque ele tem a perspectiva de vir estudar conosco na PUC e tem a perspectiva de vir aqui ao MIS e depois na PUC de novo e lançar o seu longa-metragem. Então, Marcos, super bem-vindo ao Nova Estela. Eu queria começar te perguntando assim, você tem uma atividade profissional em biblioteconomia, né? Onde você trabalha hoje em dia? Primeiramente, obrigado pelo convite, professor. Eu trabalho na biblioteca da Unifesp, né? Eu tenho especialização em biblioteconomia e eu estou lá vai fazer 13 anos. E eu lido assim com alunos, né, com graduandos e pós-graduandos. E assim, é uma atividade ligada com livros, né, mas não é bem a área que eu pesquisei, que a área lá era de medicina, enfermagem, mas eu sempre gostei de publicar. Nos anos 90 eu publicava um fanzine sobre um desenho animado japonês que eu gostava bastante, que era Patrulha Estelar, que passava na Rede Manchete. Então eu gosto de publicar, gosto de escrever, gosto de ler. Estou envolvido com isso já há algum tempo. Então, e daí essa tua atividade paralela acabou também se tornando um trilho para a sua vida, para a sua carreira? Sim, eu tenho a minha atividade paralela de pesquisar sobre esse universo dos jogos, como eles surgiram no Brasil, como é que tudo isso aconteceu. E eu também gosto de jogar, né? Eu ganhei meu primeiro videogame em 1983, então exatamente no ano. Exatamente no ano que eles chegaram oficialmente ao Brasil, né? Então eu tendo essa vontade crescente de transformar esse hobby, vamos colocar assim, numa atividade mais profissional, né? Não sei se você esteve aqui no MIS há uns 5 anos atrás, a gente teve uma mega exposição que chamava Game On. Game On. Steve. Você sabe que até vale a pena como registro, né? Era o início da nova gestão do MIS, o MIS sofreu em determinado momento, o secretário da Cultura resolveu trocar a direção, né? E com a nova direção, foi quando eu entrei também, o MIS, vamos dizer, procurou uma
vamos dizer assim, uma programação mais pop, mais próxima da população. Não que o que acontecia antes não era importante, mas era antes uma coisa mais de elite, né? Até mais coerente com o bairro aqui, né? Que era mais, vamos dizer assim, nós estamos no meio dos jardins, né? E o MIS provou que essa história que está no meio dos jardins é papo furado, né? A periferia não vem. Não vem porque não é convidada e não tem uma boa programação, se ela tem uma programação. E o Game On foi exatamente a primeira exposição que bombou, né? Eu estava aqui no primeiro fim de semana e foi uma surpresa total, porque o pessoal até achava, né, que o game ia atrair a criança, né? E, na verdade, tinha para vender lá embaixo meia inteira, né? E foi igual. Né? O mesmo número de crianças jovens que vieram, menor de 18, era o mesmo número de adulto. Né? Porque o adulto era igualmente, né? A gente tinha 160 games, jogos, né? Era uma exposição inglesa que viajou o mundo, né? Desde aquele ping-ping. Né? Desde o Pong até Pong. os fliperamas antigos, videogames, microcomputadores. Foi uma exposição muito, muito bem feita mesmo. Eu vim no primeiro dia. Eu conheci um dos organizadores, um britânico, o nome dele me foge agora. Mas estava incrível, muito bem montada, foi espetacular. A gente controlou, foi a primeira exposição no MIS, talvez das poucas no Brasil, que havia um controle rígido do número de pessoas dentro da sala, umas menininhas lá com controle, porque a ideia é que você tinha 160 jogos, que podiam ser jogados até por 2 pessoas, então você não podia ter mais do que 320 pessoas dentro do espaço para não ficar ninguém sem jogar. A ideia não era formar fila atrás de cada máquina, mas ter um grupo de 300 pessoas que, à medida que iam saindo, outros iam entrando. E funcionou como um relógio, mostrando que a gente pode organizar no Brasil também as coisas que dão certo. Né? Mas vamos lá, então vamos contar a tua história. Você foi sempre um ativista aí do game, né? E essa tua, vamos dizer, esse interesse pela história, tudo veio da onde? Assim, veio paralelo? O interesse pela história veio por meio de uma dificuldade que eu tinha em conhecer justamente essa história, porque ela não estava assim mastigada em nenhum local, vamos dizer. Ela estava esparsa em jornais, em revistas, em pessoas da indústria, então você não tinha aquela informação reunida num só local, vamos dizer assim. Então essa dificuldade que eu tive em encontrar esse material me levou à ideia de por que não, eu então, já que eu gosto, eu estou envolvido com isso, por que não escrever um livro contando reunindo esse material e contando como isso aconteceu. Então a coisa começou por aí, em 2010, 2011, mais ou menos, que foi quando eu publiquei o primeiro livro. Então daí você fez uma pesquisa nos jornais, Isso, eu li todas as revistas daquela época, Microvídeo, Video News, Video Magia, que eram as chamadas revistas para novidadeiros, que traziam vários assuntos, não só videogames, nem existiam revistas só para videogames. Jornais da época, Folha de São Paulo, Globo, fui conhecendo outros jornalistas do período que escreviam sobre jogos naquela época, foram pioneiros, uma ou outra pessoa da indústria que eu fui conhecendo, e a partir daí eu fui ligando os fatos, fazendo uma pesquisa de imagens também, que não são apenas informações propriamente ditas, texto, você tem toda a imagem que acompanha aquela história. Então recortes, fotos que eu tive que escanear, foi um trabalho bem grande mesmo. E o que você colocaria assim, alguns flashes? Depois o pessoal vai procurar o livro do Marcos, mas quais seriam os flashes dessa história, assim, do ponto de vista tecnológico, política industrial brasileira? Um detalhe que é curioso, que fez com que a nossa história fosse tão pitoresca, o Brasil daquele período ele não favorecia, ou melhor, os governantes não queriam que o dinheiro saísse daqui. Então havia toda uma gama de proteções, de proibições de importação. Empresas de fora não podiam se estabelecer aqui sem que houvesse sócios majoritários brasileiros. Então a reserva de mercado, né, que fazia com que os produtos precisassem ser desenvolvidos aqui. Você não podia importar, trazer nada. Então vamos aprender a fazer aqui. Isso, de certa forma, ele foi distorcido um pouco, e algumas empresas brasileiras, elas copiavam equipamentos de fora, mudavam o nome, mudavam o gabinete, mudavam o formato, a cor, e lançavam o produto aqui, mas era uma cópia do que tinha fora. Então, antes mesmo do Atari aparecer oficialmente no Brasil, tivemos o Dactari.
Que era uma que era versão... da Sci-Fi Computadores, de uma empresa aqui de São Paulo. Então eram os chamados clones. Então tinham cartuchos de Atari clones, de várias marcas. Isso só aconteceu aqui no Brasil. É assim uma particularidade toda nossa. Que, eu lembro que na época eu tinha comércio, a livraria, e acho que um dos primeiros computadores que eu adquiri, através de um amigo, daquelas coisas, né, tal, o cara fez um preço especial, tudo. Eram computadores que, no fundo, acabei conhecendo o dono da empresa, tudo. Eram mera linha de montagem, uma parte vinha do Eram Paraguai, talvez os TKs ou os CPs, a Microdigital da Prologic, a empresa que nós tivemos aqui, que faziam o mesmo com os computadores. Copiava a linha Sinclair, copiava a linha Apple, por exemplo, né, e outras. Isso é uma particularidade muito interessante aqui do Brasil, devido a esse protecionismo que nós tivemos aí na época dos militares ainda. Foi uma herança dos militares que demorou um tempo para a gente abrir a economia. Exato. E liberar a importação. E assim, do ponto de vista legal, vamos dizer aqui, do Brasil, essas empresas não estavam fazendo nada de errado. Elas tinham empresa aberta, pagavam funcionários, davam nota fiscal, só que o dinheiro não ia para os detentores dos direitos autorais. Ficavam aqui, né? Os americanos não recebiam nada. E ficava por isso mesmo. Daí o que aconteceu? Teve um momento que isso é rompido. Sim, aí o tempo foi passando, por exemplo, em 83 mesmo, nós tivemos lançamentos oficiais, quer dizer, tinha o produto oficial e tinha o produto clonado. Piratão. Então a Philips do Brasil lançou o Odyssey aqui oficialmente, a Polivox, uma subsidiária da Gradiente, lançou o Atari oficialmente aqui, a Sharp do Brasil lançou o Intellivision, então tivemos produtos oficiais e produtos piratas coexistindo, né? Teve espaço para todo mundo. E depois de um tempo predominou o oficial e acabou o Sim, pirata. depois que houve a abertura, o Color, tudo, aí tivemos aí as marcas mesmo oficialmente aqui, né? A Tectoy, por exemplo, lançou o Master System no Brasil. Tivemos o Nintendinho, o NES, o produto oficial também aqui. Essa etapa do NES e do Master System para frente, eu não vivenciei muito. A minha pesquisa, no momento que o videogame apareceu no Brasil, naquele primeiro momento, né, que eu estudei. E vamos lá, conta para nós assim, como é que pegou isso, como é que espalhou, quer dizer, um aspecto do consumo, como é que você observou isso pelo que você leu? O senhor diz a aceitação do videogame no Brasil? Foi uma coisa avassaladora, né? Foi uma febre. Os natais de 83 e 84 não venciam de vender. Os fabricantes, a Polivox entregava 2.000 Ataris por dia para o varejo e não dava conta. Quer dizer, o brasileiro sempre gostou de tecnologia, na verdade, né? E realmente se encantaram com o videogame, foi um sucesso imediato e de lá para cá não parou mais, né? Quase como um eletrodoméstico. Uma vez eu vi um jornalista escrevendo assim, né, o videogame todo mundo tem em casa, já faz parte do nosso... Quase com um eletrodoméstico. Quase que nem um liquidificador. Sendo que naquele primeiro momento era uma coisa cara, não era todo pai e mãe que podiam comprar, né? Mas foi assim uma febre. Na escola, as crianças trocavam os cartuchos no recreio. As primeiras locadoras apareceram naquela época do Atari. As revistas para outros assuntos, davam espaço para o videogame, que era a novidade que estava chegando. Foi uma coisa muito bem aceita desde o início. Esse é um fenômeno mundial que acontecia naquela época. Sim. Na verdade, o Brasil só se inseriu, num primeiro momento com dificuldades aí por causa da reserva de mercado, no segundo momento com a abertura, as parcerias com as empresas. O videogame, na verdade, ele é uma coisa mais americana e japonesa, né? A Europa sempre os microcomputadores prevaleceram. Então, naquele momento mesmo, nos anos 80, a Inglaterra, por exemplo, teve o ZX Spectrum, que foi uma coisa avassaladora, o MSX no Japão e na Holanda. Mas nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, o videogame, e no Japão, o videogame foi muito mais avassalador. O Japão tem, o que você identifica? É uma coisa cultural? O Japão ele foi inovador, né? Desde fins dos anos 70, os jogos de fliperama, Space Invaders, Pac-Man, foram jogos criados no Japão, não nos Estados Unidos, né? O Japão e o videogame têm uma longa história de amor, né? Eles são sempre inovadores e sempre as coisas aparecem lá primeiro, sendo que, num primeiro momento, os americanos lideraram esse mercado, né? Mas depois os japoneses... Talvez por estratégia comercial. Passaram por cima. Não, é que nos Estados Unidos houve um fenômeno conhecido como crash dos videogames, em 83, 84. Houve uma inundação de
das lojas de produtos, algumas empresas, para aproveitar o momento, lançavam cartuchos assim, empresas de fundo de quintal, faziam cartuchos de gosto duvidoso e passaram a vender. A Atari não conseguia controlar o que essas empresas terceirizadas lançavam, o preço dos primeiros microcomputadores baixando. Isso tudo acabou culminando com esse crash. Quer dizer, o público americano não se interessava mais por videogames, queria computadores que estavam surgindo com um pouco mais de força, como o Commodore 64 e outras máquinas. Mas lá estava indo para o buraco e aqui o negócio estava surgindo, estava pegando no breu, né? A gente sempre atrasado, né? Um atraso assim, em média de 6, 7 anos a gente tinha em relação aos americanos. Poxa vida. E naquela época ainda, ou mas até hoje, eu não sei, uma pergunta que eu tenho que fazer assim como pesquisador da universidade, né? Não tinha ainda nem ideia de usar videogame na área vídeo educativo, esse tipo de coisa, não, né? Isso é muito recente. Isso veio bem depois, né? Naquela época era o pessoal que gostava de fliperama, entretenimento. Queria ter o jogo mais próximo possível do fliperama em casa e não tinha nem como chegar nem perto, né? Os fliperamas eram muito melhores. Então, num primeiro momento, era entretenimento, sim. Depois que a coisa foi evoluindo. Até recentemente com o Kinect lá da Microsoft, né? Que interage com os movimentos. E as coisas foram evoluindo. Mas naquela época era entretenimento, basicamente. Né? E em termos nacionais, é um fenômeno nacional ou mais São Paulo, Rio? Esse tipo de... Num primeiro momento era mais São Paulo, Rio. Minas um pouco. Mas é um fenômeno no país todo. Temos, por exemplo, a União Cearense de Gamers, que são parceiros meus, amigos ao SEG, eu estive lá em Fortaleza. Adoram, tem outros grupos assim no Brasil todo. Tá? Já Como funciona isso? Quer dizer, isso, hoje em dia você tem redes sociais que a facilitam. Mas na época você não tinha ainda, não tinha internet ainda, Facebook, Twitter, nada disso. Não tinha, né? E as pessoas já estavam, talvez carta mesmo? Como... num primeiro momento carta, depois nós tivemos no Brasil o videotexto, né, que as pessoas ficam... Eu conheci vários amigos que eu tenho até hoje por causa do videotexto, que era um sistema baseado no Minitel francês, né? Era como se fosse uma pré-internet. Eu cheguei a ter eu tinha um café na livraria Belas Artes e a gente alugou isso, você alugava da companhia telefônica. Da Telesp. Da Telesp, isso. Antes do Telesp celular, era Telesp. Era Telesp. Telefone, e a gente alugava da Telesp, ela punha um aparelho, era uma torrinha, tinha uma tela ali, era o terminal de videotexto. Terminal de videotexto. Então no início... Você ia lá, podia ver um restaurante... Programação de cinema, restaurante, tinha o videopapo, a videomensagem, que você conversava. Então, os grupos de usuários ou de amantes dessas coisas foram se conhecendo também através do videotexto, ainda nos anos 80, mais para o fim dos anos 80. Mas no início era carta para jornal. Aqui em São Paulo nós tivemos o jornal Primeira Mão, acho que existe ainda, né? No Rio teve o Balcão. Então eu me lembro de amigos escrevendo para o jornal Primeira Mão, olha, eu troco aqui jogos, eu troco... Então era um fenômeno interessante, né? Você escrevia para um jornal oferecendo troca de cartuchos, de jogos de computador e assim era feito. E tinha uma galera pelo país inteiro. Tinha. E essa galera que, quando a gente fez a exposição aqui, vendia o bloco de ingressos dos adultos, né? Quer dizer, o cara viveu essa época, hoje em dia está com os filhos dele. Sim. E ele tem o mesmo ainda... Como que você explica Eu isso? escutava falando, olha, o papai jogou isso daqui na época, não sei o que, eu sei como joga. Eu estive também no Museu do Videogame Itinerante, que é um museu de um brasileiro chamado Cleidson. Eu também escutei as pessoas falando assim, pô, o papai teve esse, deixa eu jogar que eu te mostro aqui o Atari. Acho que é uma coisa fantástica, né? Mostra como o videogame é uma coisa meio transcendental, né? Que evoluiu bastante na linguagem, na complexidade. Hoje você tem jogos que é um universo ali. A imersão é incrível, né? Você faz o que você quiser naquele universo. Você quer executar uma missão, você executa. Você quer conhecer um personagem, você conhece. Você não quer, você só perambula por aquele mundo. A gente só pode imaginar daqui a 10 anos como isso vai estar, né? Então, uma grande evolução do Pong, né? De joguinhos simples, com pixels grosseiros e quase nenhuma cor. Sim, no videotexto, nesse que a gente alugava, o Pong era super, acho que era cinza e a mãozinha raquetinha. Era o tablado preto e a mãozinha branca e a bolinha, o quadradinho. Quadradinho. Né? Esse era voltava, o famoso
telejogo também, que foi lançado pela Philco Ford em Telejogo. 1977 aqui no Brasil. 1977. 77, o primeiro modelo. E esse foi um sucesso também. Foi um sucesso. Eu pude conversar com uma pessoa que trabalhou na Philco Ford, ele fez o desenho do gabinete do telejogo, ele contou algumas E histórias. você teve interatividade com o pessoal de criação de videogames novos? Não, videogames novos, não, né? Eu tive interação com pessoas da indústria, mas da época da minha pesquisa. Coisas novas assim, eu confesso para o Não, eu senhor digo que assim, mas naquela época, pessoas que eram desenvolvedoras de videogames. Sim, eu conversei com, não desenvolvedor de videogame, mas eu conversei com pessoas da indústria que estiveram ligadas, como essa pessoa da Philco Ford que fez o desenhista, projetista do telejogo. Então, conversei com ele, conversei com o diretor de marketing da Polivox, que lançou o Atari. A gente conversou com várias personalidades assim para o documentário que a gente está fazendo e também utilizei as informações aí no livro, na segunda edição. Esse documentário que vocês estão aí finalizando, eu imagino, né? Ele pega também esse período da febre. O documentário ele é a versão, vamos dizer assim, a versão filmada dos meus livros. Ele é baseado na pesquisa dos livros. Eu consegui encontrar várias pessoas da época, além das que eu já havia entrevistado, que se predispuseram a falar. Alguns já falecidos, infelizmente. Mas eu consegui conversar, por exemplo, com a filha do diretor da CCE, que lançou o Super Game, que era um clone do Atari aqui no Brasil. Por exemplo, né? Ele não estava mais vivo, mas ela se lembrava de muita coisa e falou. Conversamos com o diretor da Gradiente, que lançou o Atari, diretor um gerente de vídeo da Philips, que lançou o Odyssey. Então a gente pegou histórias de quem esteve envolvido mesmo lá. Foi incrível, muito emocionante para mim fazer isso. E a CCE teve um papel forte nessa história. Porque eu lembro dos computadores também, acho que o meu primeiro computador... O Exato. Era um o Exato de CCE, mesa, Exato. O Exato, que tinha cartucho também. De vez em quando você tinha que dar umas pancadas nele. O de cartucho era o Expert da Gradiente, Não, o MSX. Não sei se a CCE chegou a lançar algum que tinha cartucho, mas o Exato era com disquetes. Peraí, de qual firma que você falou que era? Da Gradiente, lançou o Expert. Sabe de quem era? Do Itaú. Com Itaú. Cartucho? Como chamava o Itaú? Como chamava? Da Itautec? Itautec. Então acho que já era PC, talvez. Que era no escritório do meu pai, que tinha o Itautec, e eu usava o Word, que na verdade era... Como chamava? Tinha um nome o Word, não era o WordStar. WordStar. Eu tinha que pôr o cartucho do WordStar para poder editar texto e gravava naqueles bolachas. Disquetinho tinha os de 8 e os de 5 1/4. 5 1/4. Na verdade, o videogame, como você falou, a popularização do computador pessoal, ele também cresce, porque daí ele tem uma versão para o cara jogar no computador. É isso? Sim, os computadores eles eram infinitamente mais caros que os consoles daquela época. Mas os jogos, além dos programas, os jogos eram infinitamente mais complexos, guardadas as devidas proporções daquela época. Então, tem um jogo Karateka, por exemplo, porque eu relato no outro livro que eu lancei, que quando eu vi eu fiquei hipnotizado. Era quase que um desenho animado perto do Atari que eu jogava. Você tinha um lutador de karatê. O Atari é naquele consolezinho do Atari. No Atari, no da pequenininho. PlayStation. Isso, da Polivox, o Atari pequenininho. Esse computador não, ele tinha uma historinha. Você andava com o personagem, com o gráfico parecendo o Monte Fuji ao fundo. Então tinha uma evolução muito grande. Então os computadores aos poucos eles foram também sobrepondo os consoles, né, com jogos mais complexos, mais bonitos, mais coloridos, com mais memória. Uma coisa que eu te perguntar por ignorância minha, né? Hoje em dia ainda a tendência é o console, o computador ou o aplicativo no celular, no iPad, ou é tudo igual? Depende do público, né? Tem gente que não larga o móvel, quer jogar onde estiver. Tem a pessoa que quer ter o melhor gráfico, o melhor som, aí até o computador que ele prefere. Se tiver dinheiro, se o céu for o limite, é o computador. Se não, se for de repente a praticidade para trocar jogos com amigos, tudo, aí o videogame, né? Então depende do público, mas tem muita pessoa que quer ter todos, ter os 3, por exemplo. Basta ter dinheiro. E você sente que hoje em dia a tendência é continuar essa febre do videogame que você viveu lá no início, ela continua tão forte quanto ou maior? Pela popularização das mídias? Então, maior, né? E pela popularização também, pelas redes sociais. Então as pessoas estão sempre se comunicando, se desafiando. É uma coisa que eu acho que a tendência é cada vez aumentar, inclusive com, quem sabe, uma realidade virtual, né? Um jogo que você entre mesmo
no jogo. Isso é a ideia do óculos, né? Isso, é. Acho que o caminho é esse, né? Além disso, não sei para onde mais a gente pode ir que não seja se ter uma imersão 100%, que você estivesse vivendo mesmo no Não, mundo 100% virtual. não vai ser. Esperamos, né? Senão a gente perdeu a função de... Não, é jeito de dizer. Não, né? eu sei, mas é interessante as possibilidades são muito, Sim. muito abertas. Legal, então, Marcos, eu queria agradecer sua presença, eu acho que espero que você venha trabalhar conosco numa pesquisa dentro da universidade, né, com algumas temáticas mais focadas, mas eu acho que você realmente está trazendo para nós uma excelente visão dessa história, né? E a gente vai aguardar o lançamento do filme dele aqui no MIS, depois na PUC, e o Nova Estela Sem Se Debate agradece. Esperamos contar com o nosso telespectador novamente aqui no canal universitário, TV PUC, no mesmo horário, no mesmo dia, ou no YouTube a qualquer momento.